e aqui que o convidado de hoje, especial, é o nosso jurista, advogado, militante, Marcelo Leão, que é um dos poucos juristas do país, quer dizer aqui, que domina a matéria da reforma urbana, certo? E já assessorou nosso mandato, no primeiro mandato, 2013, 2016, bom, enfim, ele tem um currículo vasto sobre isso, trabalhou inclusive na Federação, né, dos Municípios, da FECAM, também, tem uma trajetória belíssima, também como jurista, militante, e domina muito essa área. Recentemente, inclusive, depois ele vai falar sobre isso, ele fez um parecer também contra aquela demolição sumária. Inclusive, ele teve uma repercussão nacional, junto também com a Luzia Cabreira. Bem, a nossa coluna, né, de hoje, ela se dedica ao planejamento urbano, à reforma urbana, para além dos municípios, né? Esse é o enfoque, né, vamos tratar ao longo desse ano, mas este ano, no dia 10 de julho de 2001, estamos fazendo, portanto, 20 anos, se implementou, depois de 11 anos, uma tramitação no Congresso Nacional, ainda no Fernando Henrique Cardoso, sob pressão popular, se aprovou, então, finalmente, com 56 artigos, a Lei 10.257, Estatuto da Cidade, que vem no princípios medulares, os princípios, claro, os dois artigos 182 e 183 da Constituinte de 88, que o Marcelo pode explicar isso melhor, mas toda uma mobilização na época, que todo o movimento da reforma urbana pressionou para que saísse muito mais artigos que saíram aqueles dois artigos. Mas, enfim, mas o princípio, eu vou debater, né, Marcelo? O medular é a função social da cidade, da propriedade, que, aliás, o filho do inominável, o senador, ele quer tirar, sério, pode criar uma PEC, hoje está cheio de PECs, né? Vocês querem tirar tudo. A PEC da função social, da propriedade da cidade. E por falar nisso, antes de passar aqui a palavra para o nosso Marcelo, quero aqui colocar que hoje tem uma grande mobilização contra a PEC 32, viu, Marcelo? Isso é importante, que ela desmonta o serviço público. Eu sou servidor público, né? A gente se apoiou, Malu, da minha geração, lutou muito nas universidades públicas gratuitas de qualidade, porque nós fizemos uma mobilização ao longo dos anos 80, no período militar ainda, e nós conquistamos, os servidores públicos como um todo, a Lei 8.112 da carreira, regime jurídico único. E, no entanto, entre a PEC 186, aquela que congela os concursos, enfim, em plena pandemia, imagina, né? Agora vem essa tal da PEC 32, tem uma série de PECs, né? Então, ele desmonta a carreira, desmonta o serviço público, concurso público, Marcelo. Então, tudo isso, ele quebra, observe, o Estado como ente regulador, que é base do princípio da planejamento urbano e territorial. Então, observe, tem uma coisa que está ligada a outra. Então, eu queria aqui denunciar, eu já saí com uma hashtag hoje, né? Saí aí com cartaz, estou ajudando nisso, tem uma manifestação que começa agora, já começou na universidade, e há um féretro que vai andar pelo centro hoje da cidade, porque esses sem vergonha, esses deputados, o Darcy Matos aqui é um, tá? Que é relator da matéria, daqui de Joinville. Ele é responsável por desmontar o Estado brasileiro, acaba o concurso público, entra como só faz o atual prefeito de indicações dos cargos supervisionados, vai acabar com tudo aquilo, isso aí vai ser um horror. Tá? Bem, então, espero que o Lula ganhe o ano que vem para a gente reconstruir a nação. Então, infelizmente. Então, assim, eu quero voltar aqui ao tema, viu, Marcelo? É que depois eu vou fazer um debate mais adiante, nós vamos realizar um evento mais adiante, lá em julho, sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, mas eu queria que o Marcelo pudesse destacar aqui o que é a tal da Estatuto das Metrópoles, que Estatuto da Cidade faz 20 anos, certo? Que agora em julho, 20 anos. Mas o Estatuto da Metrópolis foi criado na época da Dilma, que é a Lei 13.089, de janeiro de 2015, que estão fazendo agora fez 6 anos. E aí ela faz parte da concertação dos municípios. E aí, mais que nunca hoje, a questão do vírus, da pandemia que se espalha no território, exige uma concertação, que aí o Marcelo vai começar agora, sobre a tal da metrópole. Então, eu queria explicar aqui, porque a nossa coluna vai entrar ao longo daqui a esse ano todo, debatendo esses dois assuntos, Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole. Então, eu queria que o Marcelo, que tem uma experiência muito, muito significativa nessa área, pudesse apresentar para o nosso pessoal aqui, que não há uma cultura, viu? Nós não temos cultura do Estatuto da Cidade.
que é o princípio da participação popular, planejamento de baixo para cima, né? Enfim, é o planejamento que foi muito bem Lula e Dilma nas conferências, né, Marcelo? E agora o Estatuto da Metrópole, que é mais novo, tem menos cultura ainda. Então, eu queria que explicasse aí. Bom dia, Marcelo Leão, jurista da Reforma Urbana. Bom dia, Lino Pérez. Está me ouvindo? Sim, Está me perfeitamente. ouvindo bem? Oh, que bom. Estamos em dias de instabilidade aqui pela região leste-sul da ilha, né, com as internets, então a gente fica preocupado, não está sendo ouvido. Professor, antes de começar, eu gostaria por uma questão de registro histórico, né, fazer só pequenos adendos aí às informações que você passou com relação à experiência, né, que eu tive. Na verdade, eu fui assessor durante um tempo da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis, né? Na FECAM, eu não fui assessor da FECAM, muito embora tenha tido o prazer, né, e a oportunidade de trabalhar como professor na Escola de Gestão Municipal ligada à FECAM, dando alguns cursos sobre regularização fundiária, especialmente, né? Então, E também com relação a esse parecer, né, que você citou, né, com relação à questão das demolições sumárias feito ano passado, eu fui um dos autores realmente, junto com a advogada Luzia Cabreira, e ainda com a nossa querida, competentíssima advogada Celina Rinaldi, e também a nossa não menos competente advogada Tânia Slongo, não menos querida também, minhas queridas parceiras do Instituto Gentes de Direito, a qual eu tenho a honra de estar fazendo parte atualmente, né? Bom, agora vamos falar do tema, né? Obviamente o tempo de um programa dinâmico, né? Com muita pauta, né? A gente não tem como falar de uma forma aprofundada, mas eu acho que algumas questões são plenamente possíveis de serem trabalhadas aqui, né? É importante que após tantos anos do Estatuto da Cidade, esses 20 anos depois do Estatuto, né? A gente esteja sempre lembrando e reforçando o sentido e a finalidade dessa lei, né? Para além de pensar o conteúdo, o que é que tem nela, o que é que vem previsto em termos de garantia, em termos de limites, condições, possibilidades para tornar nossas cidades mais inclusivas, mais justas, sustentáveis, com toda a polêmica, reservada toda a polêmica que o termo sustentabilidade encerra, né? Todas as divergências, mas, enfim, no sentido do reconhecimento do outro, da garantia do outro e da outra, né? Estarem e serem cidade, né? Tanto o Estatuto da Cidade como o Estatuto da Metrópole, que a gente vai falar um pouquinho também sobre ele daqui a pouco, né? A gente não pode perder esse norte, que são legislações, sobretudo o Estatuto da Cidade, que vem de um amplo processo de intervenção, de incidência da sociedade civil, de pactuação multissetorial, né? Para que se enfrentasse a questão da injustiça socioespacial. E a questão da injustiças que ocorrem na cidade, seja com relação ao direito ao território, direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao trabalho, ao lazer, ao transporte, serviços públicos, como também com relação à gestão, numa lógica menos estrutural, mas numa lógica mais focada na democracia participativa e, por que não direta, de garantir que todas as pessoas que vivem na cidade, que vivem a cidade, habitantes, portanto, permanentes e temporários, de não só usar do que a cidade tem para oferecer, mas de participar da produção e da gestão e da definição dos rumos do que conforma a cidade, né? O mais importante hoje é a gente entender que o Estatuto da Cidade não pode ser utilizado como manual, né? Seja do empreendedor que vê a cidade como um mercado, né? Seja da parte daqueles que buscam a gestão meramente focada num carreirismo político, né? Na verdade, o Estatuto da Cidade ele existe como pano de fundo, garantia, como estrutura para que a gente possa garantir, né, a produção equânime e a distribuição também no território, né? Não só a produção, né? Mas basicamente a vida, né? A sobrevida. Não faz sentido a gente ter parcelas da população minoritárias sob o ponto de vista numérico e majoritárias sob o ponto de vista econômico, né?
que usufruem da parte que funcione da cidade, e você tem uma porção majoritária, do seu ponto de vista numérico, e minoritária, do seu ponto de vista econômico, né? Que usa a parte que não funciona. E que, quando acessa a parte que funciona, geralmente é para prestar serviço para as classes mais abastadas, para as classes dominantes. Né? O Estatuto da Cidade ele vem para corrigir isso. Ele vem para afirmar que, independente da sua condição social, seja rico ou seja pobre, todo mundo tem direito de estar e ser cidade. Né? Eu acho que isso a gente tem perdido. A lei do Estatuto da Cidade tem descambado por uma visão de direito à cidade meramente instrumental, meramente gestora das infraestruturas urbanas, quando, na verdade, a gente não pode perder esse norte, que existe algo muito mais nobre, que é a construção do direito à cidade, no sentido de dois autores que o professor Lino Pérez tão bem fala, e pode falar bem melhor do que eu, que são, só para ficar nesses dois, Henri Lefebvre e David Harvey, né? Só para ficar nesses dois, quando a gente sabe que temos vários pensadores, inclusive brasileiros, né, para a gente aprender também a romper com alguns referenciais, sem crítica a Harvey ou Lefebvre, mas a gente lembrar que o referencial eurocêntrico ele não nos basta, que nós já temos muito elemento, é outra questão da forma de pensar a cidade, usando por base os paradigmas jurídico-políticos, teóricos da América Latina, né? E aí nós temos que olhar nossos autores, nós temos que olhar Hermínio Maricato, nós temos que olhar Marina Isugai, nós temos que olhar Lino Pérez, nós temos que olhar João Sete Whittaker, nós temos que olhar, nossa, tantos outros autores que, se eu for citar aqui, demora horas, mas a gente fazer, inclusive, essa arqueologia cultural para ver também que não só na academia o conhecimento gera direito à cidade, muito para além da academia. Nós temos que olhar para a produção dos movimentos ligados às religiões de matriz africana, aos povos e comunidades tradicionais ou povos originários. Nós temos que olhar para a construção do saber sobre a cidade, construída e pactuada coletivamente. Né? Eu acho que essa discussão de cunho político, teórico, filosófico, tem que ser trazida de volta para o Estatuto, sob pena dele se tornar um mero código legalista, estrutural, e que não está discutindo o que realmente importa para quem sofre os efeitos perversos da cidade injusta. Porque, para quem não sofre, claro que a gente vai utilizar o Estatuto da Cidade para garantir a manutenção dessa qualidade de vida, mas trazer um equilíbrio para quem está excluído. Né? Eu não sei se você tem alguma consideração ou se eu posso já fazer a ponte do Estatuto com a questão da metrópole, se você me permitir. Né? Não, então, já podemos entrar já na metrópole, né? Que a metrópole é importante, só lembrar o nosso imemorável Milton Santos, que é o nosso grande teórico. Grande Milton Santos. Negro. Olha a injustiça que a gente muitas vezes faz, né? Constantemente, e que pessoas como eu, na condição de branco privilegiado, né? Tenho que tomar muito cuidado com o racismo estrutural, porque nossos grandes autores são negras e negros também, né? Então, a gente não pode esquecer isso, né? Seja Milton Santos, seja pessoas fantásticas como Djamila Ribeiro, que anda produzindo tão bem atualmente, sejam militâncias aguerridas, sejam intelectuais, sejam políticos como dessa nova onda, né, que a gente vê. Não posso deixar de citar o trabalho fantástico da Tainá de Castro como vereadora do Rio de Janeiro, né? Sem desmerecer nomes, mas demais nomes, mas lembrando simbolicamente o que pessoas como você e como a Tainá representam para a política desse país. Né? E falando do Estatuto da Metrópole, gente, eu acho que, assim como o Estatuto da Cidade, né, o que acontece? A gente percebe injustiças, né, não só na forma como se organizam os municípios, mas como na forma em que se organizam as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas. Né? Os municípios os núcleos de municípios que têm funções de interesse comum ou que deveriam ter, né? Existe muita injustiça nisso, né? A conformação, a relação intermunicipal, interfederativa e sobretudo entre Estado, unidade federativa Estado e unidade federativa município, ela é muito injusta e ela é muito abusiva muitas vezes, né? Nós temos problemas nas nossas metrópoles que também tocam a questão territorial e a questão da gestão. Na questão da territorial, por exemplo, a gente vê no nosso Pacto Federativo, né,
que trabalhou a autonomia municipal, que empoderou os municípios a partir de 88, a gente ainda vê uma relação muito injusta. Uma vez que os estados, e esse estado aqui não é exceção à regra, parece não ter, me prove se eu estiver em contrário, não quero estar aqui falando algo equivocado, estou aqui para aprender, mas parece que o Estado não introjetou a autonomia municipal trabalhada na Constituição de 1988 e continua operando na Constituição do tempo da ditadura militar, que vê o município como um mero departamento do Estado, do Estado Unidade de Federação, sem autonomia. Faz o discurso em prol da autonomia, mas na hora de pensar divisão de responsabilidade, contra compartilhamento, a gente não vê, na lógica metropolitana, fazendo aqui um paralelo, aquilo que a gente aprende na escola do princípio dos vasos comunicantes, né? Daquele baldinho com água do lado, o baldinho do outro, com o caninho no meio, e que abrindo a porta, abrindo esse caninho, você vai ter um equilíbrio, né, nessa relação, sem predação de um sobre o outro, especialmente do Estado para com o município. Então, já há essa injustiça que muitas vezes o Estado, a unidade federativa Estado, não vê o município como ente federado autônomo, né? Também na relação injusta entre município e município. Ora, olhemos ao nosso redor e veja como muito bem sempre lembra o professor Lino, nesse tempo que me resta, gostaria de enfatizar, né, que a gente vê assim, olha, de onde vem a água de Florianópolis, para onde vai o resíduo sólido de Florianópolis, qual a contrapartida do município que entrega a água e do que dá o resíduo, como fica o passivo com relação à mobilidade, né? Quem que paga a conta do trânsito engarrafado que afeta a todo mundo, né? Então, a relação, muitas vezes, ela se dá numa lógica mais de sanguessuga do que de compartilhamento de responsabilidades, né? E aí isso se torna, isso se reflete nos desafios que nós temos, né? Um primeiro desafio que para poder pensar, né? Aliás, tem outra questão que, desculpa, que é uma outra característica é fundamental, é a da gestão, né? Que há injustiças na gestão metropolitana, intermunicipal, intergovernamental, interfederativa, para ser mais preciso e trazer o Estado para o contexto, há uma questão também de injustiça com relação ao Pacto Federativo, como eu já falei, mas também que passa ao largo, ninguém fala sobre isso, da democracia participativa, porque o Estatuto da Metrópole ele não surge para predar os conselhos das cidades e tampouco para negar que a população também tem o direito de participar da definição dos rumos da metrópole. E aí você tem que ter uma estrutura de governança que acolha a democracia participativa. Senão não vai fazer sentido. A gente vai ter democracia participativa na esfera local e na esfera regional ou metropolitana nós vamos ter tecnocracia? É isso? Não faz o mínimo sentido. Então a tecnocracia vai ter o poder de apagar tudo que é pactuado participativamente nos municípios? Também não faz sentido. Nesse sentido, o Estatuto da Metrópole, ele aponta também soluções para a construção de um pacto federativo justo e de democracia participativa. Ele abre possibilidades que, na regulamentação estadual, pactuada com municípios e com sociedade, ele tenha condições de formatar um modelo de governança interfederativa que permita tanto a efetivação de uma política equilibrada, orientada pelo princípio dos vasos comunicantes, né? E também que preveja uma ferramenta de gestão interfederativa, envolvendo a democracia participativa e, por que não, direta, dos cidadãos e das cidadãs que vivem na e as metrópoles também. Com relação também ao que contém o Estatuto da Metrópole, eu entro nos desafios, portanto, o primeiro grande desafio no debate, me parece, é você pensar o que são as funções públicas de interesse comum. E aí, veja, não é interesse privado de um município, não é só a água para o meu município ou o resíduo sólido para o meu município, é o que é comum a todos. O que é que tem que ser pactuado, né? O que é que tem que ser pactuado para garantir o equilíbrio nas relações e atender ao que realmente interessa nessa relação entre municípios. O que é que nos une? O que é de interesse comum? Pactuar
institucional, coletivo, democrático, participativamente, o que seja as funções públicas de uso comum, é fundamental para garantir a efetividade do Estatuto da Metrópole. E, junto com isso, também, né, pautado por essas funções públicas de interesse comum, que nos une, né, o modelo de governança interfederativa, que não desempodere município, que não negue a democracia participativa e, por que não, direta, e, finalmente, também discutir fontes de receita. Fontes de receita estas que não destapem um santo para tapar outro, né? Que não tire dinheiro do pouco que os municípios já têm da sua conta, esse equilíbrio, para que, né, não desvirtue os objetivos do financiamento da política urbana local. Não faz sentido o município querer usar, por exemplo, todo o recurso das multas de trânsito de um município, tirar o Estado, que não deveria sequer ter natureza arrecadatória, mas sancionatória, mas tudo bem, mas digamos que vem para trabalhar como um todo e esquecer e manter os municípios no problema. Como também com relação à captação dos recursos de financiamento da política urbana que os municípios eventualmente possam conseguir, né? E, finalmente, né, as ameaças que a gente vê também com relação ao Estatuto da Metrópole, para concluir, que a gente não pode descuidar, que é o quê? O Estatuto da Metrópole, ele não pode ser utilizado como ferramenta para predar o Estatuto da Cidade. Que essa é a grande ameaça dessa lei, que, inclusive, nós não podemos esquecer que, durante sua tramitação, esse fantasma pairou várias vezes. E que existem reflexos disso dentro do texto do Estatuto da Metrópole, se a gente, ainda que tímidos, mas a gente tem que fazer uma leitura, né, bem consequente, né, para poder, para concluir, né, então, dizer que a gente tem que tomar cuidado, porque o Estatuto da Metrópole pode servir como armadilha para o Estatuto da Cidade, tá? Para que não sirva de armadilha. O Estatuto da Metrópole não vem para desdizer as conquistas de 20 anos com o Estatuto da Cidade, mas para complementá-lo e promover e avançar na justiça territorial e no direito à cidade, para além do território local, e avançando para a região em que ele se insere. É isso. Bom, agradeço aqui a participação, né, exposição sintética, né, que é um assunto muito complexo, por isso a gente vai levar bastante tempo tratando desse assunto, mas eu quero dar um exemplo aqui, Rô, eu chamo Rô, né, carinhosamente, a nossa Rosângela, Bion, né, da Cibion, enfim, mas assim, eu quero colocar que o exemplo que significa a necessidade de ter o Estatuto da Metrópole é o vírus que ele se espalha. O prefeito trata aqui, o atual prefeito aqui, ele queria aparecer em nível nacional. Ele queria resolver, mas esqueceu que o vírus vai para o outro lado. E o de Biguaçu reclamou, peraí, nós temos que reunir todo mundo aqui, senão o vírus vai espalhar, não tem outra. E segundo os indígenas eles andam transfronteiriços, certo? Então, o que está na cabeça dos prefeitos é a minha bolha, o resto que se dane. Bom, então é um exemplo que é fundamental, o vírus integrado, todo mundo junto, certo? E o que acontece? Ele foi fundado, já tem 2 leis, viu, sobre a região metropolitana, que é uma novela, ou os prefeitos se juntam, isso que Marcelo, para terminar, para buscar recursos, porque não pega sozinho, então ele busca recursos, mas o método de administração é tradicional, é centralista, autoritário, certo? E só é para isso que serve, entendeu? O resto, então nós temos que levar o processo democrático, que aqui em Florianópolis tem uma referência nacional de luta democrática, plano diretor, e deram um golpe, o atual deu um golpe, enfim, mas aqui tem uma tradição democrática de luta dos movimentos populares para a região metropolitana. Aqui tem o fórum, né, da cidade, metropolitano tem que ser. Então, o processo de democratização tem que ser uma gestão consociada. Então, isso eu queria colocar aqui, agradeço o espaço aqui, Rosângela. O nosso Marcelo, então, mais à frente, ele retornará, né, ele é um parceiro nessa reflexão, nos 2 sentidos, na cidade, na metrópole, para a gente, que é fundamental esse ano, vamos permear todo o ano, debater esse assunto, gerando uma cultura metropolitana. Aliás, não temos deputados, tá, que trabalham com a questão metropolitana, só para entender. Nossos deputados de esquerda e de direita não tratam a fundo a questão metropolitana. Tem um buraco entre o presidente, o governador e o município. Então, é importante, eu já vou colocar aqui, a necessidade, na próxima eleição, 2022, elejamos deputados que trabalhem com enfoque metropolitano. Isso é uma pauta urgente. Joinville, Criciúma, Chapecó, Florianópolis e Lages são regiões metropolitanas. Tem que ter esse pauta na LESC, na Assembleia Legislativa do Estado.
Agradecemos aqui os dois, e vamos à próxima quarta, novamente, ok? Muito obrigado, Marcelo Leão e Avião. O programa está muito bom, hein? Está muito bom. Obrigado. Parabéns, mais uma boa do portal, tá? Portal Zacato, Portal Guerreiro. Grande Portal de Zacato, nossa referência local. Isso. Valeu, gente. A gente continua o JTT amanhã com dignidade. O próximo colunista já tá entrando aí. Tchau, gente.